Então, estamos gravando e vamos começar. Então vamos lá, gente. Desculpa, vou pegar o livro, deixar ele aqui à mão. Tópico 1, que é a parte de PIB, contas nacionais. Professor, Fala, Eduarda. eu estava fazendo a prova antiga de 2023.2. Eu só tenho uma dúvida simples, que é essa taxa de crescimento real do PIB que pede na questão. Vamos fazer o seguinte, Eduarda. Deixa eu ver se alguém aqui tem dúvida sobre o livro, as notas de aula, e aí a gente passa Ok. para os exercícios, tá? Então vamos lá. Tópico 1, a parte de PIB, contas nacionais, renda. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o conteúdo do livro, ou as notas de aula, ou o que a gente fez em sala? Não. Então vamos lá. Lista de exercício. Depois a gente passa para o exame antigo, Eduardo. Na lista de exercício 1, alguém quer fazer uma pergunta? Então vamos avançar mais um pouco agora. Ia falar questão de prova, tem uma pergunta da Eduarda em alguma prova. Deixa eu abrir meu leitor de É na PDF primeira aqui. questão, eu acho. Logo na primeira parte da primeira prova que aparece no arquivo, Tá, é vamos a lá. primeira questão. O PDF, tá aparecendo, tem um PDF aparecendo para vocês, né? Deve ser essa questão aqui que você tem em mente, jovem? Isso, eu só fiquei em dúvida nessa parte. É a taxa de crescimento real do PIB. Qual seria o cálculo exatamente para ela? Bom, primeiro assim, você tem que calcular, a taxa de crescimento real é a variação do PIB percentual, né? A preços constantes. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz essa pergunta aqui, ó, você já calculou isso aqui, PIB nominal, para os 2 anos, tá? Calculou o PIB de 2016 a preço de 2015, que às vezes a gente também vai chamar de PIB real, lembra? Aí o PIB de 2015 a preço de 2015 é igual ao PIB nominal de 2015. Isso está claro para você? Sim, até a parte do PIB real e nominal eu fiz. Tá. Aí o que acontece agora é que você tem que calcular então a variação percentual do PIB. Deixa eu botar aqui no quadro. E lembrei de esquecer mais uma coisa. Esse aqui, sketchbook. Esse aqui. Você tem que calcular a variação real. Desculpa, é mesmo uma pergunta. Taxa de crescimento real do PIB em 2016. Usando a anotação que eu usei, inclusive acho que no gabarito, Y minúsculo é o PIB a preços constantes, é o PIB real, tá? Aí, desculpa, qual eram os dois? 2015 e 2016 os anos, né? Sim, 2015 e 2016. A resposta para a sua pergunta é isso aqui. É essa conta que tem que ser feita. O delta YZ dividido pelo YZ inicial, ou seja, a variação do YZ dividido pelo YZ inicial. Com um pequeno comentário, mas o Y de 2016 é o PIB de 2016 a preço de 2015. O YZ eu não calculei. Calculou sim, porque como eu tinha falado, vale isso aqui, ó. O Y real de 2015 é igual ao próprio PIB nominal de 2015, que a gente está usando 2015 como ano base, tá? Ficou mais claro agora, Eduardo? Isso, eu só queria saber qual era a fórmula para calcular que eu estava na dúvida. É aquele ali, tá? Ok, obrigada. Tá. Então, ainda sobre o tópico 1, o tópico 1 do PIB, contas nacionais. Lista ou exame antigo. Alguma pergunta? Se não, Professor, fala, Celina. eu não fiquei exatamente com dúvida em alguma questão, mas eu fiquei com dúvida em relação, tipo, às respostas do gabarito. Porque, por exemplo, você falou em aula que a gente precisa escrever as respostas com uma casa decimal. Sim. Mas, por exemplo, em algumas respostas, em não só a lista 1, mas também 2 e a 4, as respostas estão com, tipo, mais de uma casa decimal, por exemplo. Às vezes tem duas, por exemplo, ali. Aqui tem uma e uma. Vocês têm que usar uma casa decimal, tá? Eu também, e aí, às vezes, eu posso usar mais do que uma, mas eu tenho que usar pelo menos uma, tá? Então aqui eu usei uma também, e nessa aqui eu usei duas, mas vocês podem usar uma casa decimal, tá? Lembrando que tem que arredondar direitinho. Então, por exemplo, aqui
Digamos que você fosse esse número, você está vendo o número que eu marquei na tela? Sim. Se você fosse botar com uma decimal, seria 342,9, tá? E o de baixo, com uma decimal, seria 414,3, né? Tá? Beleza, obrigada. Nada. Professor, Fala, Rafaela. se for, por exemplo, 342,50, não pode arredondar, né? Vai ter que usar o 50 mesmo. 342,50, você pode usar o seu. Eu falei uma decimal, então você pode botar 342,5. Tá. Tá. Nesse caso, não pode arredondar, né? Nem pra cima, nem pra baixo. Tem que usar pelo menos uma decimal. Só inteiro, não. Você só pode usar... Não, eu digo assim, se a resposta correta for um número inteiro, aí você está dispensada de usar as decimais, tá? Por exemplo, aqui, um bom exemplo, este aqui, eu não coloquei nenhuma decimal, mas é a regra que eu falei para vocês. O número é inteiro, é 100, exatamente 100, tá? Então aqui é ok não usar decimal, tá? Tá legal? Ok, obrigado. Nada. Próxima pergunta aqui do tópico 1, gente. Ok, vamos passar então para o tópico 2. Se minha memória não falha, me corrija se estiver errado. O tópico 2, inflação e índice de preço. Ou índice de preço e inflação. Faz mais sentido falar nessa ordem. Primeiro você aprende a calcular índice de preço, depois você passa a falar em taxa de inflação. Alguém tem uma pergunta sobre o conteúdo do livro ou das notas de aula no tópico 2? Professor, Fala. o senhor poderia fazer a questão 2 do problema das aplicações? Peço, só um minutinho, vamos ver se alguém tem dúvida aí. Era C. A gente passa para as listas de exercícios, vamos ver se alguém tem Perfeito. dúvida no livro ou nas notas de aula. Aí uma moça, Luísa Barbosa, acho que tinha levantado a mão. Pode falar, Luísa. Eu ia pedir também pra fazer a questão 3, então vou esperar se alguém tiver dúvida sobre Tá. a lista. Tá. Aí a Amanda também levantou a mão. Fala, Amanda. Eu ia pedir da lista também. Eu não sei se você está falando da 3 da problemas e aplicações ou da. Questão para revisão. Isso, porque a que eu tenho dúvida é a 3 da questão para revisão. Sim, a gente já sei qual é, a gente chega lá. Só um minutinho. Então, antes de eu passar para a lista do tópico 2, livro, notas de aula, ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Então vamos passar para a lista e vamos na ordem de complexidade. Começar com aquelas questões para revisão que são as mais simples. Agora, gente, peço desculpa. Acabei de me dar conta de um negócio. Tá anoitecendo, aqui já ficou escuro, eu não vou conseguir ler o livro. Só um minutinho, desculpe. Perdão por isso. Quando a gente começou ainda estava um pouco mais claro, agora, uns minutos passados já ficou escuro. Agora eu preciso dar luz para conseguir ler o livro. Então a gente tem que ir para o capítulo 11. E aí tem uma pergunta sobre aquela do preço do chocolate e o índice de preços, não é isso? Acho que foi a Amanda que falou, né? Sim, Tá. do chocolate. Tá, então vamos lá. Colocar aqui eles têm duas datas, não disse exatamente, mas basicamente tem um momento que eu vou chamar aqui data T1, outro momento que eu vou chamar de data T2. Idealmente eu usaria a letra P minúsculo para o preço do chocolate e P maiúsculo para o índice de preço. O problema é que quando eu escrevo minha letra de mão, o P maiúsculo e o P minúsculo são essencialmente idênticos. Então vou usar X minúsculo. Esse X aqui é o preço do chocolate e o P é o índice de preços. Se não me falha a memória, os números que o autor coloca são esse aqui. 0,10 e 0,60 para o preço do chocolate. Sim. Sendo que o zero aqui pra gente que é 0,60 ou 0,6 é a mesma coisa. Então, para a gente escrever um pouco menos, vou apagar esses zeros aqui. E o índice de preços, ele diz que passou de 150 para 300. Então, aí ele pergunta
relativamente ao índice de preço, quanto subiu o preço do chocolate. Ou, de outra forma, ele colocou assim, corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate. Eu peço que os senhores olhem para esta fração aqui. O que essa fração avalia? Basicamente, você está pegando o preço de uma barra de chocolate na data T1, dividido pelo índice de preço na mesma data. Então, você pode pensar o seguinte, isto aqui é uma medida do poder de compra, levando em conta o índice de preços que o autor considerou, do valor monetário que você precisava para comprar uma barra de chocolate na data T1. Tá? E aí, olhem essa outra fração aqui. É a mesma coisa. Só que para a data T2. É o poder de compra do valor monetário que você precisaria para comprar uma barra de chocolate na data T2, levando em conta o índice de preços na data T2. Alguma pergunta até aqui? Então, no meu modo de ver, aí poderia ter mais de uma interpretação para o que o autor falou ali. Acho que a interpretação usual dos economistas seria o seguinte: ele está te pedindo a variação percentual daqui para lá. Aí isso vai dar 200, tá? 200%. Mas, então, basicamente, a resposta é: você avalia isso aqui. Só que aí eu vou fazer um pequeno comentário. Eu não vou, talvez quando a idade também, eu não vou direto para a calculadora. Às vezes você começa a digitar números muito grandes na calculadora, ou números com muitas decimais, a chance de errar aumenta, né? Então, o que é isso aqui? É a variação percentual da dita fração. Ou seja, você avalia essa razão aqui, x sobre p, nas duas datas, e vê a variação percentual. Isso pode ser simplificado. E aí, na verdade, vai dar para resolver até sem calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, olhando para essa fração grande aqui, essa aqui, essa fração grande aqui, vou multiplicar em numerador e denominador por 300. Por quê? Quando eu multiplicar por 300, aqui fica só 0,6, o 150 quarto fica com 2 em cima, mesma coisa aqui embaixo, 150 quarto vai ficar um 2 multiplicando 0,1. Então, multiplicando numerador e denominador por 300, isso não muda o valor da fração grande, você fica com 0,6 menos 0,2 dividido por 0,2, tá? E aí você pode, continuando aqui embaixo, multiplicar numerador e denominador por 10. Vai ficar 6 menos 2 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2. Isso é igual, então, a 2. Só que aqui eu não multipliquei por 100, né? Se multiplicasse por 100, eu teria 200. Então, a variação percentual, que foi o número que eu coloquei no gabarito, 200%. Então, para não haver dúvida, 200% que eu coloquei no gabarito é a variação percentual desta fração aqui, da data T1 para a data T2. Ficou mais claro agora, Amanda? Ótimo, entendi. Tá. Obrigada. Nada. Então, aqui nessa lista, estas questões para revisão, alguém tem alguma dúvida? Então, problemas e aplicações Pode fazer a cópia também, professor? do questão para revisão ou problemas para aplicação? Revisão. Tá. Só um minutinho. Deixa eu apagar o quadro. Esta questão pergunta qual o significado de taxa de juros nominal e de taxa de juros real. Como estão as duas relacionadas? Eu diria o seguinte, assim, sem olhar o gabarito. Eu diria que a taxa de juros nominal é a taxa de variação de recurso investido sem levar em conta os efeitos da inflação sobre os valores monetários. A taxa de juros real é a variação, dado um valor que foi investido, é a variação do poder de compra dos recursos que foram investidos à medida que esses recursos vão ganhando juros. Tá? Agora, deixa eu ver como é que eu coloquei. Acho que eu devo ter feito referência talvez ao livro nesse gabarito.
Isso aqui é anterior, eu tenho aqui em algum lugar os gabaritos. Deixa eu dar uma olhadinha no que eu botei aqui. 2024, 1. Isso, é aqui. Não, não é aqui não, desculpe. Eu tenho que ir num outro folder que eu tenho. Listas, gabaritos. Isso é da lista 3, 2, da lista 2. Eu digo para ver a página 214. Vamos ver o que o autor falou. Ele simplesmente diz o seguinte, tem 2 quadradinhos. A taxa de juros tal como normalmente cotada, sem a correção dos efeitos da inflação. E num outro quadradinho destacado ele coloca a taxa de juros real. Perdão. Eu acho que eu não mencionei o que era, né? No página 214 o autor diz, a taxa de juros nominal é a taxa de juros tal como normalmente cotada, sem correção para os efeitos da inflação. A taxa de juros real é a taxa de juros após o desconto da taxa de inflação. Aí pergunta, como que elas se relacionam? Também foi perguntado. Se você então falar que o Rzão é a taxa de juros nominal, Rzinho é a taxa de juros real e π a taxa de inflação, então Rzão taxa de juros nominal, Rzinho taxa de inflação e π, não, Rzinho taxa de juros real, desculpe, e π a taxa de inflação, você tem isso aqui que é uma igualdade aproximada. Consequentemente, você pode também escrever que isto aqui, o Rzinho é aproximadamente igual ao Rzão menos o π. Se você olhar na própria página 214, o autor usa isto aqui, sem mencionar que é uma aproximação. Porque isso é uma aproximação, a gente discutiu nas notas de aula, que tem um termo, quando você vai fazer o cálculo exato, Rzinho vezes π, que é aproximadamente igual a zero. Aí se você assumir que esse termo que é aproximadamente igual a zero é igual a zero, você chega nessa expressão aqui, tá? Aí alguém quer fazer uma... Desculpa, a Luísa que tinha feito essa pergunta. Ficou mais claro, Luísa? Eu só não entendi como eu escreveria na prova, como ele se relaciona. Eu boto essa igualdade aí ou eu tenho que escrever? Eu colocaria a igualdade e usaria os símbolos para escrever menos. A vantagem de você usar os símbolos, Rzão, π, é que você não tem que escrever, ao invés de escrever taxa de inflação, eu escrevo π, né? Vai um pouco mais rápido, ganha um tempinho, tá? Então, se você usar o nome matemático é notação, tá? Ou seja, se você usar os mesmos símbolos que eu usei, você não tem que definir. Se você, então, na prova, você usar π, eu vou assumir que π é a taxa de inflação, tá legal? Que foi o que a gente fez em sala. Eu coloquei, se fosse perguntado na prova, eu diria que, olha, qual é a relação entre taxa real de juros, como eu posso relacionar taxa real de juros, taxa nominal de juros e taxa de inflação? Eu colocaria isso aqui, acho que ficaria melhor dizer isso aqui, olha, elas são aproximadamente iguais, tá? Não precisaria ser com palavras, poderia colocar, que se você for olhar com cuidado, desculpe, essa que eu marquei aqui, na página 214, tudo está circulado, o autor falou por extenso, taxa de juros real, que é o meu Rzinho, é igual a taxa de juros nominal menos taxa de inflação, só que ele fez tudo por extenso. A única coisa que ele usou, ele usa 2 símbolos matemáticos, o sinal de igual e o menos. Mas ele não usa, ele escreve aqui taxa de juros real, aqui ele escreve taxa de juros nominal, aqui ele escreve taxa de inflação, tá? Então, você pode fazer como o livro fez, eu acho até melhor usar o símbolo que você escreve um pouco menos, ganha alguns minutinhos, né? Ou segundos, sei lá. Pode ser. Ficou mais claro, Luísa? Sim, obrigada. Ok, então, nesse capítulo, a parte de questões para revisão. Alguém ainda tem alguma dúvida? Então vamos passar para a parte de problemas e aplicações deste capítulo. Alguém quer fazer pergunta? Eu quero. Fala. Eu tenho 2 dúvidas nessa parte. Na questão 2, a letra C e D, que eu não entendi por que são outras. Você citou outras coisas que afetariam a taxa de inflação.
Bem, aí a outra eu te falo depois, eu vou pedir. Tá, aqui. vamos uma de cada vez. É. Só para não ter dúvida. A 2 é que o Marco André levantou a mão. Deixa eu ver. É nessa questão também a sua dúvida, Marco? Professor, eu pedi para você fazer a 2 inteira. Ok. Então vamos lá. O que a gente tem aqui na questão 2? Eles colocam 3 bens. Bola de tênis, bola de golfe, garrafa de Gatorade. Com quantidades, preço. Então, pensando aqui a melhor maneira de eu... a variação percentual no preço de cada um dos 3 bens. Então, perdão, não sei se a gente... Eu vou assumir que todo mundo tem o exercício aberto. Então, estamos falando do em frente, que se eu for copiar todos os dados aqui para o quadro, acho que vai tomar um tempo da gente, eu prefiro não fazer. Então, eu vou assumir que os senhores estão com o livro aberto e olhando aí enquanto a gente está discutindo. Então, só para entender, estamos falando do capítulo 11. Desculpe, escrevi muito para cima. Problemas e aplicações, Q2. Então, o autor diz que existem 3 bens, ou que as pessoas consomem 3 bens: bola de tênis, bola de golfe e garrafa de Gatorade. E ele dá preços para 2011 e 2012. E dá também quantidades consumidas de cada um dos 3 bens: bola de tênis, bola de golfe, garrafa de Gatorade, de 2011 para 2012. Para 2011 e 2012, desculpe. Então ele dá preços e quantidades. Aí o item A: variação percentual no preço de cada um dos 3 bens. Tá, então lembrando que os anos são 2011 e 2012. Então, o item A é o mais fácil, que a gente tem que, por exemplo, o preço da bola de tênis, vou botar aqui 2011, 2012, preço da bola de tênis era 2 e 2. Então, variação percentual é 0. Aí de um outro aqui, bola de golfe. Preço golfe. 2 para... Não, errei. 4 para 6. Você calcula a variação percentual de 4 para 6. É 50%. Aí peço... Deixa eu abrir aqui, inclusive. Deixa eu botar o gabarito que eu tenho aqui aberto aqui. Então, 50%. E o do preço do Gatorade, tá só gato, ele passou de 1 para 2. A variação percentual é 100% do preço do Gatorade, tá legal? Alguma pergunta até aqui? Aí no item, isso é o item A. Aí no item B, ele diz: utilizando um método semelhante do IPC, calcule a variação percentual no nível total de preços. Observa que ele deu quantidades para 2 anos, 11 e 12. Mas agora, lembra, o IPC você trabalha com as quantidades de um ano. Você escolhe um ano como chamado ano base e trabalha sempre com as quantidades daquele ano. Eu posso então aproveitar que os preços estão aqui e botar as quantidades, vou botar em vermelho as quantidades ali em cima. Então isso aqui já não é mais o A. Eu estou passando para o B. Aproveitar a informação que está aqui. E as quantidades são 100, 2011 as quantidades, 100, 200. Porque eu poderia, ele não tem nenhuma informação aqui sobre qual é o ano base até onde eu estou olhando. Eu vou pegar 2011, tá? E aí pede para calcular o índice de preços. Então o que você tem que fazer? Você vai calcular aqui, ó, o chamado custo de aquisição da cesta, por exemplo, 2011. Vai ser 200, 2 vezes 100, 200, 400, com 200. Então, 200 mais 400, 600. Mais 200,
800. Se vocês acharem que eu errei, me avisem imediatamente, para poupar o nosso tempo, hein? Eu tô fazendo muita coisa aqui de cabeça. E aí o V de 2012 vai ser 2 vezes... Ó, agora é esse preço aqui, ó. O de 2012. 200 mais 600, que é 6 vezes 100, então já deu 200 com 600, 800. Mais 400, 1.200. Isso aqui não é o índice de preços. O que vai ser o índice de preços de 2011? Esse P aqui. Vai ser 100, porque vai ser, o índice de preços, como 2011 é o ano base, é sempre 100 no ano base. Mas se você não lembra, você teria que pegar 800 sobre 800 vezes 100. E o índice de preço de 2012 seria 1.200, que é o custo da cesta, dividido pelo custo da cesta no ano base. O ano base é 2011, então o custo da cesta nesse ano é 800, vezes 100. Aí isso aqui vai dar 12 sobre 8, 6 sobre 4, 3 sobre 2. Se eu não tiver confuso, isso é 150. O que foi pedido? Ele nem pediu IPC. Aí, qual é a variação percentual daqui para cá? 50%. Permito-me conferir aqui no meu gabarito. 50%. Ok? Perguntas até aqui. Então, pelo que eu... Fala. É só uma dúvida mesmo, rápida. O IPC, a resposta não é em variação. Aí está em variação percentual. Aí está em variação percentual porque foi pedido. Mas caso pedisse apenas o IPC, seria 150 inteiro e 100 inteiro, né? Isso. Se ele pedisse ele pediu a taxa de inflação. A taxa de inflação é a variação relativa, variação percentual do índice de preços, né? Se ele pedisse o índice de preços, teria que aparecer na resposta esse 100 e o 150, que eu coloquei inteiros, e aqui também botei inteiro, só 50, né? Porque deu um número inteiro a resposta, tá legal? Lembrando aquela que você tinha, acho que foi você que tinha apertado. Se não fosse inteiro, eu tinha que usar pelo menos uma decimal, tá legal? Beleza, obrigada. Ok. Aí o item C. Se você soubesse que o tamanho da garrafa de Gatorade aumentaria de 2011 para 2012, essa informação afetaria o cálculo da taxa de inflação? Explique. Sim, afetaria. Porque o pressuposto é que esse aqui é o preço para a garrafa do mesmo tamanho. Então, 1 litro de Gatorade. Tá? Porque se ele falasse, isso aqui é para a garrafa de 500 ml, isso aqui é para a garrafa de 1 litro, o que aconteceu com o preço do Gatorade? Não mudou, né? Então vou repetir. Estou passando para o item C, vou botar em verde o C. O que for marcação para o item C. Item C, o autor pergunta: se você soubesse que o tamanho da garrafa de Gatorade aumentaria de 2011 para 2012, essa informação afetaria o cálculo da taxa de inflação? Sim. Se você tivesse essa informação, você deveria fazer uma correção nos preços, que idealmente o preço vai mensurar a mesma quantidade, vai estar relacionado à mesma quantidade. Então isso aqui seria uma bola de tênis, ou 10 bolas de tênis, eu não sei, mas a mesma quantidade, né? Então aqui no Gatorade, olhando por causa do Gatorade, se isso aqui é o preço para 500 ml de Gatorade, isso aqui é o preço para 1 litro de Gatorade, o preço do Gatorade não mudou. Então você trabalharia com 1 e 1 aqui, ou 2 e 2, tá? Mas o fato é que o preço do Gatorade não teria mudado. Então você tem que levar em conta a mudança no tamanho da garrafa, tá? Uma pergunta até aqui? Agora o item D. Luísa quer fazer uma pergunta. Pode falar, Luísa. Mas como que você escreveria isso, tipo, para responder essa questão? Eu faria o seguinte. Quem perguntou foi a Amanda. Quem fez a pergunta? Ou Luísa? Foi. Luísa. Olha, Luísa, eu daria um exemplo. Eu faria um pequeno texto mencionando, olha, nesse caso aqui, olhar a pergunta, afetaria, eu começaria dizendo, eu tentaria botar minha posição no começo da resposta. Sim, afetaria. Eu colocaria assim, observe que esses preços, os preços
deveriam dizer respeito ou se referir à mesma quantidade de cada bem. Então, aí eu daria esse mesmo exemplo que eu dei. Se esse $1 ou R$1 que aparece aqui se refere a 500 ml e esse R$2 também refletem 1 litro, na prática o preço do Gatorade não mudou. Isso deveria ser levado em consideração. Aí eu fecharia dizendo, em síntese, se você tem informação sobre sabe que os preços dizem respeito a quantidades distintas, deve ser feito um ajuste nos preços para que eles digam respeito a quantidades, a mesma quantidade do bem em análise. Tá legal? Eu colocaria assim, Luísa. Obrigada. Tá. Aí no item D. No item D, o autor pergunta se você soubesse que a Gatorade introduziria novos sabores em 2012, essa informação afetaria o cálculo da taxa de inflação? Resposta, não. Não afetaria. Isso é basicamente o índice de preço, ele pega os bens, as quantidades e os próprios bens que existiam na época que ele começou a ser calculado, né? Então os novos sabores, na prática, é um novo bem, não vai entrar e aí você calcula a mesma taxa de inflação, tá? Mas como o autor discute lá no texto, tem o fato do índice de preço ignorar a introdução de novos bens faz com que ele tenda a superestimar o aumento do custo de vida. Mas o fato é, a mudança, o surgimento de um novo sabor de Gatorade é irrelevante para o cálculo da taxa de inflação. Perguntas? Vamos passar então para o próximo tópico. Desculpe, ainda nessa lista. Nesta lista, que é a lista capítulo 2, alguém quer fazer outra pergunta? Então vamos passar para o próximo tópico, que é o tópico 3, que fala que é o capítulo, diz respeito ao capítulo 12 do livro. Notas de aula ou livro. Alguém quer fazer uma pergunta? Lista de... Fala. Desculpa, eu estava vendo, eu acho que essa questão ainda cabe no tópico 2. É a questão da prova 23.2, que eu acho que a 4, eu acho que também está dentro do tópico 2. É porque fala de IPC. Tá. É questão 4 de 23.2. Ok, essa questão aqui. É isso? Isso. Ok. Dá um print screen aqui. Aí a gente editar, colar. Isso é P1 de 2023, né? Ponto 2. P1 de 2023.2, tá? Aí você quer saber... Bom, vamos lá. Eu dei uma tabela com 4 anos, 4 informações sobre salário. Se nada foi dito, é o salário nominal, em valores monetários, e o IPC. Você tem que identificar em qual dos 4 anos o trabalhador teve o maior salário real. Essa questão é muito simples. O que você tem que fazer é o seguinte: avaliar essas frações aqui. Basicamente, se quiser, você poderia colocar uma outra coluna do lado com o resultado da seguinte conta. O que cada fração dessa dá, informa? O poder de compra do salário no ano em questão. Tá? Então, basicamente, você divide 2.500 por 1.41, vê qual é o valor. 3.000 por 1.160, vê qual é o valor. 4.200 por 240. 4.800 por 264.
E onde você achar o maior valor é o ano que você teve o maior salário real. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no gabarito. Eu só botei a dica. Avalie as frações tais. Tá legal? Então, basicamente, avalie essas frações. E o resultado é 2010. Ou seja, esta aqui seria a maior. Vamos conferir. Pegando uma calculadora aqui no celular. $2.500 dividido por 141. Aqui é aproximadamente 17,7. Os números vão ser bem distintos, então nem as decimais vão ser relevantes. Para a segunda fração, 3.000 dividido por 160. 18, agora tem que botar aqui, botar uma decimal para ver. 18,8, que tinha R$75, exatamente isso. Aí 4.200. Aqui tem um erro, 240 eu botei 2.400, né? Aqui eu botei um erro aqui. Peraí, 4.200, 240 dividido. Aqui deu 17,5. 4.800, que deu 18,2. Então um detalhe aqui, vou botar aqui, marcar em vermelho, esse zero que eu coloquei aqui não tem, ó, errei. Então você olha, o maior número é esse aqui, consequentemente o salário real desses 4 anos considerados teve seu maior valor em 2010. Perguntas sobre essa questão? Então isso é só para calcular o poder de compra, né? Isso, é só Pra poder avaliar, comparar. só avaliar, dividir o salário nominal pelo índice de preço, só isso tem que ser Ok. feito. Tá, na verdade é uma questão muito fácil. Agora, digamos assim, quando eu coloquei pela primeira vez, achei vai ser difícil. Algumas pessoas vão se enrolar e algumas pessoas se enrolaram, porque foi um pouco diferente do que aconteceu na lista. Agora que você já viu a solução, é muito fácil, né? Então, se isso aí um dia aparecer de novo, é porque é uma questão que eu considero fácil. Porque já tá na lista, no exame antigo, né? Aí o Marco André quer fazer uma pergunta. Pode falar, Marco. Professor, em relação à questão adicional que você colocou no tópico 2, lá na lista 2, sobre que ele fala de um salário em um período, um salário no outro, e depois ele dá o IPC dos dois e pede o salário de 2012. Você pode ver essa questão? Posso? Só um minuto. Aí, só para ver, o Eric quer fazer uma pergunta também. É sobre o que é a sua pergunta, Eric? É sobre essa que está no quadro ou uma outra? Professor, boa noite. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu queria saber da questão número 3, da mesma prova que o senhor estava analisando anteriormente. 3 aqui dessa prova, só vi aqui. Ih, agora que eu sei alguma coisa errada aqui. Que às vezes quando eu dou esse zoom aqui, eu não consigo desfazer o zoom. Aí o que acontece? Eu tenho que fechar o quadro, quase vai embora, lamento. Não. Eu tenho que fechar o softwarezinho de quadro e abrir de novo. Tem alguma coisa que eu me enrolo aqui nesse. Ok. Aí, a questão 3 desta prova. Só ver o que é. Acho que eu vou fazer primeiro a que o Marco pediu. Não, a Tá. questão 3 é mais à frente, é outro tópico, tá? Tá bom. Então, agora a questão do Marco era da lista. Questão adicional da lista 2. Não é isso, Marco? Isso, professor. É essa questão aqui. Acho que eu posso, desculpa. Acho que assim ficou meio pequeno, né? Dá para aumentar isso aqui um pouquinho. Dar um outro print screen aqui. Outra captura de tela. Aí a gente vem para cá. A gente vai colar.
Então lá, ele tinha em janeiro de 2010, tinha aquele salário que aparece ali. O salário, aí tem o índice de preço na data, 2045. Deixa eu ver, janeiro de 2010 a preço de novembro de 2012. Você tem que, a resposta para isso aqui é essa seguinte conta: 2.503,42 dividido por 224 vezes 245. É só isso que tem que ser feito, tá legal? É essa conta. Que eu observo o seguinte: na prática, o que você está fazendo ali? Essa fração é como se fosse pode interpretar como se fosse a quantidade, perdão, ou o poder de compra do salário em 2012. Aí você multiplica pelo índice de preços desculpe, 2012 não, desculpe, janeiro de 2010. Poder de compra em janeiro de 2010, essa fração aqui. Aí você multiplica pelo índice de preço em novembro de 2012 e você tem o valor monetário que você precisaria em novembro de 2012 para comprar o que você conseguiria comprar em janeiro de 2010, tá legal? É isso que tem que ser feito aqui nessa questão. Muito obrigado. Nada. Aí você pode conferir, posso aproveitar e conferir aqui, ver se isso bate com o gabarito que eu falei. Vou botar 2 decimais. 2.503,42. 224, eu vou dividir. 245 vezes. Resposta deve ser 2.738,12. 2.738,12. Vamos ver. Cadê aqui gabaritos? Botei o cálculo aqui também. 2.738,12. É isso. Tá? Mais perguntas, gente? Desse tópico 2. Então vamos para o 3, que é o crescimento da coluna, capítulo 12. Aí a Luísa quer fazer uma pergunta. Pode falar, Luísa. Você pode fazer a questão. A gente está na lista 2, né? Sim. Você pode fazer a questão 4 e a questão. A parte já fez, né? Fazer a questão 9? Deixa eu olhar aqui. Espero que sim. A questão 9, ela diz o seguinte: supõe que um tomador de empréstimo e um emprestador concordem com uma taxa de juros nominal a ser paga em um empréstimo. Ou seja, alguém fez um contrato de financiamento e especificaram uma taxa de juros. Por exemplo, João emprestou para o José uma certa quantia pelo prazo de 1 ano e acertaram que a taxa de juros era 5%, 10%. Taxa de juros nominal, tá? E essa taxa está fixa. Então a inflação se revela mais alta que ambos esperavam, tá? Aí a taxa de juros real do empréstimo é maior ou menor que a esperada? É menor. Então a ideia é a seguinte: quando as pessoas firmam um contrato com a taxa de juros com uma taxa de juros nominal sem cláusula de mudança na taxa de juros nominal, por exemplo, às vezes pode ter um contrato dizendo a taxa de juros é tanto, mas se a inflação disparar, a gente muda. Não. Você está lá fixa a taxa de juros nominal. Aí supõe que, então, por exemplo, as pessoas, o país onde isso aconteceu, vinha numa situação de, digamos, de 2% ao ano de inflação. Aí eles fazem um contrato com uma taxa de juros de 5% nominal. A taxa de juros esperada, real, implícita no contrato, é aproximadamente 3%. Eu vou botar aqui 3%, tá? E lembra, eu estou usando... Vou usar como se fosse exato, essa fórmulazinha aqui. Taxa de juros nominal é aproximadamente igual à taxa real mais a taxa de inflação. Então, assim, usualmente a inflação historicamente ficava na faixa de 2%. As duas partes firmaram o contrato fala uma taxa de juros de 5%, mas supõe que aconteça alguma coisa do tipo, a inflação dispara de repente, e aí eu vou botar em preto. Ao invés da inflação ser de 2%, o que acontece é que durante a vigência do contrato, a inflação chega a 10%. Qual vai ser a taxa real? A taxa nominal está fixa, ela não muda. A taxa real vai cair vai ser negativa, 5% negativa, tá?
porque a taxa nominal nem mesmo cobriu a taxa de inflação, ok? Então, se a inflação ficar acima do que era esperado, a taxa real de juros vai ser mais baixa do que os agentes antecipavam quando eles firmaram o contrato, ok? Então, isso é o item A. A taxa, então, o que o enunciado diz, a inflação se revela mais alta do que ambos esperavam. Item A. A taxa real de juros do empréstimo é maior ou menor do que aquela que eles esperavam? Menor. Item B. O emprestador sai ganhando ou perdendo? O emprestador, quem emprestou dinheiro, sai perdendo, porque ele recebe em termos reais menos do que ele esperava. O tomador sai ganhando, ele é beneficiado. Tá? O tomador é beneficiado. E aí, alguma pergunta até aqui? Aí no item C ele traz um pouco de história econômica. Então ele diz o seguinte: a inflação durante os anos de 70 foi muito mais elevada que a maioria das pessoas esperava quando a década teve início. Como isso afetou os proprietários de imóveis que obtiveram hipoteca a taxas fixas durante o ano 60? Como afetou os bancos que concederam empréstimo? Isso está falando para a economia americana. Então, para entender, hipoteca é financiamento imobiliário. Quando alguém pega um dinheiro emprestado para comprar um imóvel, o imóvel fica como garantia do empréstimo, tá? Então, o que aconteceu é que na década de 70, a taxa, na primeira metade, principalmente, a inflação nos Estados Unidos disparou para o padrão dos Estados Unidos, foi bem mais alto que o usual. Então, suponha que ali na década de 60, a inflação tivesse ficado na faixa, deixa eu botar aqui, por exemplo, 1960, ao ano, na faixa de 4%. Mas aí na primeira, aí no período 1970, digamos assim, de 71 para 1975, a inflação chegou a bater em 12%, vamos botar 10% aproximadamente, tá? Então, entre aspas, é que eu não sei o valor exato, a média exata, mas supor que estivesse na faixa de 10%. O relevante foi, e aqui também, não tem um valor exato, suponho que fosse próxima a 4%. Eu sei que a inflação na primeira metade da década de 70 nos Estados Unidos, desculpe, só a primeira metade não, mas até na segunda metade, podemos botar aqui 71, 80. Final da década de 80, final da década de 70, a inflação ainda estava bem alta nos Estados Unidos, que foi em 1980. Não, peraí. Desculpe. Não, no final da década de 70 já tinha caído. Porque o Jimmy Carter disputou a reeleição em 1976, quando a inflação estava lá no pico da época, mais ou menos. E ele perdeu. Em 1980, o Ronald Reagan disputou a reeleição e ganhou. Foi isso? 76 o Reagan ganhou? Não, errei. Vamos lá. O Reagan ganhou em 80, foi reeleito em 84. 84 o Bush pai foi eleito. O Bush, isso, 84 o Bush pai foi eleito, ele disputou a reeleição em 88 e perdeu. Aí e o Bill Clinton foi... Não. Bush pai perdeu para o Bill Clinton em 92. Então, Bush pai foi eleito em 88. Então, em 84, o Ronald Reagan foi reeleito. Então, em 80, o Ronald Reagan ganhou a primeira eleição. Foi isso. Acho que foi em 76 que o Jimmy Carter disputou a reeleição e perdeu. Foi em 76 que ele disputou a reeleição e perdeu. Então, acho que é isso. Na primeira metade da década de 70, a inflação dos Estados Unidos foi bem mais alta. O que interessa pra gente? Primeira metade da década de 70, a inflação dos Estados Unidos estava mais alta do que no final da década de 60. Ou ao longo da década de 60. Bom, aí o que aconteceu? Ali na década de 60, eu suponho que algumas pessoas, taxa de juros dos Estados Unidos normalmente não é tão mais, a nominal não é tão mais alta que a inflação, ou seja, a taxa real tende a ser relativamente mais baixa, particularmente quando a gente compara com o Brasil. O que teria acontecido ali na década de 60? Algumas pessoas pegaram financiamento imobiliário, e como a inflação estava na faixa de
4%, suponha que elas tenham conseguido pegar o empréstimo a taxa de 6%. Aí, então seria uma taxa real de 2%, mas a inflação disparou. Então, se assim, em 68 alguém pegou um empréstimo de 20 anos com taxa de 6%. Quando entrou na década de 70, a inflação disparou para 10%. Em termos reais, quem pegou dinheiro emprestado pagou uma taxa de juros negativa. E os bancos ficaram chupando o dedo, perderam dinheiro. Então, a pergunta que tem no item, fechando essa questão, o autor pergunta como isso, ou seja, essa elevação não inesperada da taxa de inflação, afetou os proprietários de imóvel que obtiveram hipotecas a taxas fixas durante o ano 60. Para eles foi ótimo. E os bancos que concederam empréstimos saíram perdendo. Inclusive, na época, houve uma crise das chamadas casas de poupa, de um tipo de instituição bancária nos Estados Unidos, porque eles perderam muito dinheiro com financiamento imobiliário. Alguns quebraram, esse tipo de coisa. Tá? Pergunta, gente? Ok. Deste tópico 2, temos mais alguma pergunta? Tópico 2, taxa de inflação. Mais alguma pergunta? Prova, lista? Então vamos mover para o tópico 3. A economia real no longo prazo. Desculpa, o capítulo 12, produção e crescimento. Livro ou notas de aula? Alguém quer fazer pergunta? Lista de exercício 3. Alguém quer fazer pergunta? A Luísa quer fazer uma pergunta. Fala. Você poderia fazer a questão 2 do final da revisão, aquela outra parte que eu esqueci, não? Para problemas e aplicações? Isso. Você está falando daquela pergunta, diz, a maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, importa quantidades substanciais de bens e serviços de outros países. Entretanto, o capítulo diz que um país só poderá desfrutar de um padrão de vida elevado se puder produzir ele mesmo uma grande quantidade de bens e serviços. Como conciliar esses dois fatos? Aí a Luísa levantou a mão. Ainda é a mesma pergunta? Acho que foi a Luísa que tinha feito essa aqui, não é? É sim, eu esqueci de abaixar a mão. Ah, tá, tudo bem, desculpe. Então a gente está falando do capítulo 12, problemas e aplicações, questão 2. Então o autor ele está dizendo o seguinte, olha, a gente fala aqui que para um país ter um padrão de vida elevado, ele tem que produzir, ter um PIB grande. É isso. Produzir muita coisa. Porém, a gente viu que um país como os Estados Unidos importa muita coisa. Como conciliar esses dois fatos? É que basicamente o país também exporta muita coisa, né? Você pode imaginar, então assim, até a gente discutiu isso chegamos a falar no começo do curso sobre a questão das vantagens comparativas, né? Um país deve se especializar principalmente na produção daqueles bens que ele tem vantagem comparativa e comprar aqueles que ele não tem vantagem comparativa no mercado internacional, tá? Então a ideia é que para que o país, para ter um padrão de vida elevado, é isso que ele fala? Padrão de vida elevado? Sim. Para ter um padrão de vida elevado, o país tem que ter um PIB elevado, ou seja, tem que produzir muita coisa. Ah, mas nem tudo que o país produz ele vai usar, ele vai exportar, e por isso vai ter que importar muito. Sim, mas ele produz aquilo que ele tem vantagem comparativa, mesmo que ele produz além do que ele quer consumir, aquilo que vai ser consumido internamente, vende parte disso nos mercados internacionais e compra os outros bens que ele deseja consumir e que seria muito custoso para o país produzir domesticamente. Então, por exemplo, há países que não produzem petróleo. Né? Por exemplo, o Japão, até onde eu sei, a produção de petróleo, se existe, é muito baixa. Né? Se é que tem alguma produção de petróleo no Japão, não sei dizer se tem alguma. Mas, o Japão tradicionalmente importa petróleo, mas o Japão tem um PIB grande, uma das maiores economias do mundo, produz muita coisa, e com essas coisas que ele produz, ele pode vender bens no exterior,
e usar esses recursos para comprar petróleo e outros bens que ele necessite. Ficou mais claro, Luísa? Ficou assim. Tá, deixa eu agora ver o que foi falado no gabarito. Porque confio mais no gabarito do que a minha. Sim. O meu gabarito é simplesmente o seguinte: um país pode simultaneamente, ter um PIB elevado e dois, realizar um grande volume de transações com o resto do mundo. Isso essa é a ideia. O país pode ter um PIB grande como os Estados Unidos e ao mesmo tempo exportar e importar a beça. Então, obviamente, que você conclui o país está importando muito, exportando muito, é que parte daquilo que ele produz, ele vende lá fora, né? Tá? Próxima pergunta, gente. Deste tópico ainda, do capítulo 12, tópico 3. Não temos, então vamos dar um passo à frente. Vamos passar para o tópico 4, que é o capítulo, diz respeito ao capítulo 13 do livro Poupança, Investimento, Sistema Financeiro, e tem aquele aquele modelinho gráfico para o mercado de fundos emprestáveis, Loanable Funds. Sobre o livro As Notas de Aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Fala. Desculpe. Pode falar, Celina. Depois eu vejo a dúvida do Marco. Desculpa, eu tenho muitas dúvidas sobre esse capítulo, no caso. Eu tenho mais dúvidas conceituais e dúvidas de questão, de prova. As dúvidas que eu tenho são, referentes aos gráficos. O primeiro, o gráfico de incentivos à poupança, que eu não entendi, porque no livro fala que nesse gráfico de incentivos à poupança, a curva de demanda, né, de fundos emprestáveis, que seria correspondente ao investimento, se eu não me engano. Sim, só um minuto. Deixa só um minutinho então, Celina. Peraí, deixa aqui. Uhum. Que duas pessoas levantaram a mão, o Marco e o Eric. Marco, a sua dúvida seria sobre lista? Marco André ainda está aí? Não. E o Eric, acho que tinha levantado a mão também. Não? Então, Professor, fala. eu tenho sim. Era na questão da avaliação mesmo, aquela questão que eu tinha te dito. A questão de prova. Isso. Vamos ver junto com as listas de exercício. Então peço que você aguarde. Vamos ver primeiro a dúvida sobre a matéria, a exposição propriamente dita. Aí o Marco, acho que não sei, você levantou a mão, mas parece que não está aí. Então, você disse que tem uma dúvida aqui no livro, né, Celina? Isso. Pode ter uma ideia da página, mais ou menos? É a página que fala sobre o gráfico de incentivos à poupança. A página, peraí. Não precisa olhar. Incentivo à poupança. Sim, é a figura 2. Isso. A gente eu fez... não entendi, porque no livro fala que essa curva de demanda de fundos emprestáveis, ela fica inalterada. Porque, para mim, né, o investimento aumentaria com o aumento... Não. Vamos lá. Então, primeiro, tem uma questão de terminologia. Vamos lá. Primeiro, deixar esse ponto claro. Uma dificuldade que eu tenho aqui nesse quadro é desenhar linhas retas, como vocês estão percebendo. Tem que fazer um esforço aqui, concentrar, e mesmo assim não fica muito reto. A gente fez isso aqui assim. Isso é uma curva de demanda, tá? Isso aqui é uma curva de oferta, mas eu falei investimento e poupança. O livro chamou isso aqui de curva de demanda por fundos. Isso aqui é curva de oferta de fundos, tá? E aqui ele botou fundos de empréstimo, é o volume de fundos, tá? E aqui em cima ele escreve taxa de juros, mas ele mesmo fica claro quando você lê o livro que é a taxa real de juros, aqui, tá? E aí acho que agora tem que ter um ponto, deixar claro. Que às vezes a gente fala, eu fiz um investimento num fundo de renda fixa, ou investi em ação, ou eu tenho pouco dinheiro para investir, então eu coloco meu dinheiro numa conta de poupança. O significado da palavra investimento aqui é diferente do que a gente vem usando no curso. Pra gente, investimento é a construção de uma nova fábrica, de uma nova rodovia, manutenção das fábricas que existem, assim vai, tá?
Então, quando ele falou aqui um incentivo à oferta de fundos, seria um incentivo à poupança. Aí, nesse gráfico que você está falando, a curva, que ele chama curva de oferta, se desloca para a direita. Tá ok? Sim. Não tem por que a curva de investimento se deslocar para a direita. Por que se deslocaria? Se você lembrar, esse investimento não é o que as pessoas querem colocar no banco. São as novas fábricas, as novas rodovias. Tá? Não, sim, mas é que eu fiquei confusa, porque no final, eu não estava falando no sentido da curva de investimento se deslocar. Eu estava falando no sentido de, tipo, o aumento do investimento, no caso, do investimento seria pela demanda de fundos emprestáveis, né? No caso. Seria como uma consequência do aumento da poupança, não sei explicar. Entendeu? Não, é isso, vamos lá. Então, o que acontece aqui é o seguinte, acho que o ponto já entendi. A gente tem que deixar bem claro qual é agora a gente está falando o que é a curva de poupança, outra coisa é o valor da poupança. Então, suponha que eu coloque aqui nesse ponto A1 e diga que, por acaso, aqui o valor é 10, tá? Esse aqui é o ponto de equilíbrio na situação inicial. Nesse mesmo gráfico que você está falando do livro. Que na minha edição, esse é a figura 2 do gráfico no capítulo 257, na minha edição fica na página 256. Então, essa é a figura 2 do livro. Suponha que isso aqui fosse 10. Então, quer dizer o seguinte, o valor da poupança no ponto de equilíbrio é 10. E o valor do investimento também é 10, tá legal? Beleza. Então tá, uma coisa é o valor. Então agora vamos apagar aqui. Agora, então eu vou chamar agora o que ele fez antes, ele fez sala, chama isso aqui de V1. Aí nesse exercício a curva de poupança se desloca para a direita, porque foi criado um incentivo fiscal para a poupança. Surge esse ponto aqui, o A2, que é o novo ponto de equilíbrio. Temos aqui os valores associados às coordenadas do A2. Coordenada vertical R2, coordenada horizontal V2. Então a gente olhando para isso aí, a gente vê que o V aumentou. Consequentemente, o valor do S e do I no equilíbrio aumenta de V1 para V2. Então o investimento, o valor de equilíbrio dele aumenta, apesar da curva aí ter ficado parada, ela não muda, não se deslocou, ok? A curva aí estava aqui, ficou exatamente no mesmo lugar. Agora, por que o I aumenta? O que induz o crescimento do I é a queda na taxa de juros. Como a taxa de juros caiu, o investimento privado em valor numérico ele aumenta. As pessoas passam, o setor privado passa a investir mais. Ficou mais. Era isso a dúvida, Celina? Era isso sim. É porque, né, pode falar também que a poupança, né, a taxa de juros diminui porque a poupança aumenta com esse incentivo do governo. E isso, consequentemente, gera, então, o aumento do investimento. Isso, né? Exatamente. Pode interpretar assim. O Tá. incentivo fiscal, ele desloca a curva de poupança, a curva S, para a direita, né? Isso cria um novo equilíbrio, e nesse novo equilíbrio a taxa de juros é menor. Então, no meu modo de ver, você pode dizer que o incentivo fiscal ele gera uma queda na taxa de juros. E essa queda na taxa de juros faz com que o investimento cresça. Tá? Beleza. E desculpa, eu tenho só duas dúvidas nesses gráficos. Eu fiquei com dúvida também no outro gráfico de incentivo ao investimento. Que é a figura 3 do livro. Isso, eu fiquei com dúvida por que a taxa de juros aumenta nele. E também no outro gráfico do déficit governamental, eu fiquei com dúvida também na taxa de juros, porque ela aumenta. Tá, então vamos lá. Confusa. Uma coisa de cada vez. Então, deixa eu ver. O Marcos André, você tá aí agora? Tô sim. Você vai fazer uma pergunta sobre matéria ou sobre lista? Então, é sobre todos esses gráficos que não entraram na minha cabeça e também relacionado à questão 3 da prova que o Eric tinha falado também, que ele tinha perguntado há um tempinho atrás. Tá, não. A gente vamos fazer a questão 3 quando a gente estiver fazendo os exercícios, mas por enquanto eu ia ver, tá vendo aqui, no caso era a Celina que tinha dúvida sobre os gráficos no livro, mas ele falou que tá com dúvida nos gráficos, sobre os gráficos no livro também, a sua dúvida, Marco? E, na verdade, também, não é no livro, é até na lista do tópico das notas de aula, porque eu realmente não entendi os gráficos, os 5 gráficos. Mas agora eu tô pegando pelo que a Celina perguntou. Tá. Então vamos ver as dúvidas da Celina, que na verdade que as notas de aula são baseadas no livro, né? Então, como eu falei, tem pequena diferença na anotação. Então,
que a Celina tinha perguntado sobre a figura 3, que a figura 3 é um exercício, e aí eu acho que eu fiz os mesmos, nas nossas aulas, o mesmo exercício que o livro fez. Então aqui o volume de fundos, então esse eixo horizontal, o livro fala em fundo de empréstimo, aqui ele fala escreve taxa de juros, é a taxa de juros real. Aí o que é a curva de demanda para ele? É a curva de investimento, para a gente. E a curva de poupança, que é uma curva de oferta na prática. Então isso aqui é o equilíbrio inicial. Tem aqui o valor do volume de fundos, V1, taxa real de juros, R1. Aí o livro diz que tem um incentivo fiscal para o investimento. Então o que acontece é que a curva de investimento se desloca para a direita. Aí o que vai acontecer? Vai surgir um novo ponto de equilíbrio, o A2. O equilíbrio que estava em A1 agora se deslocou para A2, com as coordenadas V2 na horizontal, R2 na vertical. O que a gente tem aqui? Uma elevação da taxa de juros e o valor da poupança em equilíbrio aumenta também. Por que a poupança aumentou? O valor dela, devido à variação na taxa de juros, tá legal? Então, a criação do incentivo fiscal ao investimento desloca o equilíbrio de A1 para A2, ou seja, acaba induzindo uma elevação na taxa de juros. Essa elevação na taxa de juros faz a poupança aumentar, o valor da poupança aumentar. A curva de poupança fica paradinha no mesmo lugar. Ficou mais claro agora, Celina? Ah, entendi. Porque eu tava com dúvida, né? Porque esse aumento na taxa de juros fez a poupança aumentar e então agora tem mais oferta pelos fundos emprestáveis, né? De acordo com o livro. Sim, a quantidade ofertada aumentou. A quantidade ofertada em equilíbrio era V1, agora é V2. E o investimento agora ficou maior justamente por esse aumento na poupança? Também, porque você pode olhar aqui no gráfico, o investimento em equilíbrio era igual a V1, agora é igual a V2. Agora, assim, o truque é, o incentivo fiscal é que dá o pontapé no exercício, né? Que começa, que gera o deslocamento da curva, né? Agora, observe só o seguinte, não vai acontecer, a gente já viu aqui que a taxa de juros aumenta de R1 para R2, tá? Agora que a gente já deslocou a curva, assim, se a taxa de juros ficasse parada no patamar R1, vou fazer em verde, mas isso não acontece, tá? Mas se a taxa de juros ficasse no patamar R1, o investimento iria até esse valor que eu vou chamar aqui de V-TIL, tá legal? Então, se o governo criou incentivo fiscal, se num passe de mágica esse incentivo fiscal não levasse a uma elevação da taxa de juros, o investimento iria até V-TIL. Mas o que acontece é que a taxa de juros aumenta. Então você pode pensar o seguinte, o incentivo fiscal sozinho, no sentido que se a taxa de juros não mudasse, geraria o crescimento igual a essa distância aqui, ó, V-TIL menos V1. Mas a taxa de juros sobe, então ela como se ela matasse esse pedaço aqui do acréscimo, acaba que o acréscimo no final é só esse aqui, de V1 para V2, tá legal? Tá, é porque eu fiquei meio confusa, porque eu fico confusa em relação à taxa de juros, porque pra mim, deve estar errado, mas pra mim, quando a taxa de juros está alta, isso não é benéfico, obviamente, pro investimento. Não, tende a cair, mas tudo bem. Veja bem, o truque que acontece, isso aqui, deixa esse ponto claro. Se não fosse a elevação na taxa de juros, o investimento seria de V1 para o V-TIL verde, tá? A elevação na taxa de juros corta um pedaço desse acréscimo. Corta essa parte aqui, ó, essa distância aqui. Então, assim, a elevação na taxa de juros acaba gerando uma queda no investimento. Se a taxa de juros ficasse no mesmo patamar, ele viria até aqui, mas na hora como a taxa de juros sobe, esse ganho aqui, esse crescimento aqui desaparece e o investimento acaba ficando no meio do caminho, aqui no valor V2. Mas então, justamente, desculpa, eu realmente estou confusa ainda. Em relação à taxa de juros, por que esse aumento, geralmente, esse aumento deveria fazer o investimento cair? Mas por que nesse gráfico ele faz aumentar? Não faz não. Não faz não. A elevação na taxa de juros faz o investimento cair. Mas esse gráfico não fala que o investimento aumenta com a taxa de juros? Não. Não. Vamos olhar devagar o que está acontecendo aqui. Obrigado. Houve o deslocamento da curva aí.
Se a taxa de juros ficasse no mesmo patamar, o investimento viria até V-til. Porém, a taxa de juros pode interpretar assim. Vou marcar em vermelho. O investimento está aqui. Tá? Aí pensa assim, todo mundo sabe que a taxa de juros está no patamar R1. Aí o governo anuncia o incentivo fiscal. Aí o pessoal, pô, que legal, quero investir mais. Todo mundo quer investir um pouquinho mais, os empresários querem investir um pouquinho mais. Então, eles estão assumindo que a taxa vai ficar no patamar R1. Então, o novo desejo deles de investir, assumindo que quando eles assumem que a taxa de juros vai ficar no patamar R1, estaria associado a esse ponto aqui, ou seja, o valor V-til. Mas aí quando eles vão no mercado pegar mais dinheiro emprestado, eles ficam tristes porque eles descobrem que a taxa de juros aumentou de R1 para R2. Ainda assim é boa notícia para ele no sentido, pelo menos eles vão investir mais. Pô, que pena, hein? Se a taxa de juros ficasse em R1, nós iríamos investir em V-til. Mas, como ela aumentou, a gente vai investir um pouco menos em V2. Patamar vamos investir em V2. Ainda vai ser mais que V1. Tá? Então, se a taxa de juros ficasse no mesmo patamar, o investimento iria para o valor V-til. A elevação na taxa de juros de R1 para R2 puxa o investimento, faz ele retroceder de V-til para V2. Então, a elevação na taxa de juros sozinha, pura, ela sempre puxa o investimento para baixo. É que aqui você tem duas variáveis impactando o investimento. O incentivo fiscal, que sozinho faria o investimento sair de V1 para V-til, e a mudança na taxa de juros, que faz o investimento sair de V-til para V2. Tá? Ah, entendi agora. Obrigada. Ok? Nada. E também tinha outra dúvida no outro gráfico. Só um minuto. Peraí, já passamos para outro gráfico. Aí, o Marco, esse gráfico aqui, você quer fazer a pergunta? Tá, quero. Fala. Se você fala que o investimento cai na relação de R2 e V2, por que a variação de investimento aí vai ser menor que zero? Ou ainda vai continuar maior que zero? Não, aqui nesse exercício, o investimento aumentou. Então vamos lembrar aqui, no ponto de equilíbrio, S igual a V igual a I. Tá? Numericamente, a poupança é igual a V e, por sua vez, o V é igual ao I. Tá? No ponto de equilíbrio, isso aqui vale. Então, olhando aqui para o gráfico, eu vejo que tanto S como I passam do valor V1 para o valor V2. Então, o que eu tenho aqui? Um ΔS positivo, um ΔI positivo. Temos também um ΔR positivo. Tá? Aí, o investimento aqui aumentou neste exercício. Aí, qual era a sua pergunta exatamente, Marco? Não, é porque eu não tinha entendido. Quando você falou com a Celina, você falou que o investimento ele aumentava a partir do momento que tem o V-til. Não, peraí, presta atenção, não foi bem isso que eu falei. Atenção, eu falei o seguinte, pensa, a gente estava em situação inicial, no ponto A1, tá? Aí o governo cria um incentivo fiscal para o investimento. Aí a curva que descreve o investimento se desloca de 1 para I2, tá? Se a taxa de juros ficasse no patamar R1, veja bem, se a taxa de juros ficasse no patamar R1, ela não vai ficar, a gente já viu que ela vai passar de R1 para R2. Então, assim, se ela ficasse no patamar R1, os investidores iriam investir, o volume do investimento chegaria a V-til, porque com essa taxa R1, dada essa curva I2 aqui, qual é o valor do investimento? Você pega o R1, projeta aqui, bate aqui, projeta para baixo, é esse V-til verdinho aqui, tá legal? Foi isso que eu falei. Entendi. Se a taxa de juros não mudasse, o investimento seria igual a V-til. Mas tem uma elevação na taxa de juros, que a gente detecta aqui no gráfico, que puxa o investimento para baixo, não de volta para o valor V1, para o valor V2, tá? Então o que eu estou dizendo assim, se a taxa de juros não mudasse, o investimento sairia de V1 para V-til. Mas como a taxa de juros aumenta, o ganho não é tão grande.
a elevação da taxa de juros de R1 para R2 puxa o investimento de VTIL para V2. Ah, então o investimento I2 ele é maior que I1, mas se não tivesse a taxa de juros, seria VTIL que seria ainda maior que V2. Seria ainda maior. Seria ainda maior. Aumenta, mas não aumenta tanto quanto poderia aumentar. Não aumentaria no mundo, pessoal, no mundo mágico onde a taxa de juros não mudasse. O ponto é que ela muda, tá legal? É, numa suposição. Tá? Isso. Tá? Aí alguém levantou a mão, eu acho, que eu vi um clique, uma pergunta. Não? Tá. Professor, Fala, Celina. eu entendi, beleza. Só que na prova, por exemplo, eu teria que montar o gráfico e eu teria que falar, como eu falaria do aumento do investimento, eu teria que mencionar o VTIL, a existência dessa variável Não. e do incentivo fiscal. Não, eu não, isso eu nunca pedi. Posso até um dia pedir. Mas tem um tipo da coisa assim, até não sei como eu elaboraria essa questão. Poderia colocar, olha, um exercício desse, como tem um parecido ou dois nas provas antigas, dizer, mostre no gráfico qual seria o novo valor do investimento se a taxa de juros não mudasse. Mas, inclusive, a explicação que eu apresentei para os senhores, a gente nem fala desse VTIL. Tá? É por isso que eu fiquei confusa, porque eu sozinha sem essa variável, eu não tinha entendido, né, muito bem. Mas aí agora eu entendi. Só que, então, eu teria que falar só sobre o impacto do incentivo fiscal e da taxa de juros. Basicamente eu diria o seguinte, se cair, isso é aquele roteiro que eu dei em sala. Fala do equilíbrio inicial. Não, desculpa, fala das curvas iniciais. Fala do equilíbrio inicial. Fala do deslocamento das curvas. Fala do novo equilíbrio. E, por fim, compara os dois equilíbrios. Tá. Obrigada. O VTIL é algo fora de equilíbrio, então a gente pode discutir aqui nesse momento. Acho que quando prepara ali aquele gráficozinho eu não falaria, não. Aí o Eric quer fazer uma pergunta. Professor, eu estava confuso em relação ao delta S e ao delta I, porque eu não estava entendendo, a priori, o que ele significava. Agora eu consegui entender que ele se relaciona com o impacto, né? Na verdade, para não ter dúvida, aqui, como está escrito aqui, ó, no ponto de equilíbrio, o valor do S é igual ao V, que é igual ao I, tá? Então, você só olhar para esse V1 e V2, você tem o V aumentou. Logo, o S e o V aumentam o valor da poupança. Como se aqui por aqui fosse 10, aqui seria 12. Então, isso aqui é 10, o V2 seria 12, 15, alguma coisa assim, tá legal? Entendi. E aí, eu ainda não consegui entender porque... Então a gente só pega para comparar se ele é menor ou maior que zero, é isso? Eu acho que depende do que for perguntar. Normalmente eu pergunto o que acontece com a taxa de juros, uma das coisas que eu pergunto. Nesse gráfico aqui, o máximo que você pode dizer é que aumentou, delta R positivo, tá? Delta, lembrando, delta quer dizer variação, né, aqui. Sim. Assim, não tem como dizer mais do que isso, a menos que eu falasse, te desse... Números. Isso aqui tivesse uma expressão, uma relação, uma equação para isso, uma equação para isso. Aí você poderia achar o A1, depois achar o A2, resolvendo o sistema, e achar o valor numérico do R1 e do R2. Sem informação adicional, não tem como ir além do que o delta R é positivo. Tá ótimo, então. Então só tenho que, na prova, eu só tenho que identificar se o delta tá positivo ou negativo. Certo? Dependendo... Se é aquela questão que você tinha falado, eu acho que é isso. Mas agora peço aguarde pra gente chegar lá, pra ver exatamente o que acontece, tá? Certo, obrigado. Professor. Nada, aí a Celina ia fazer mais uma pergunta, que era próximo gráfico, não é isso? Isso, era porque a taxa de juros aumenta também no déficit do governo. Tá, então vou apagar tudo aqui, gente. E isso você tá falando da figura 4, né, Celina? Figura 4 do livro. Isso. Na minha edição fica na página 259. Então o que ele disse é o seguinte: aumenta o déficit orçamentário do governo. Aí tem que lembrar que a poupança é igual ao S, poupança privada, mais a poupança do governo. O investimento é igual ao investimento privado mais o investimento do governo.
Aí, então, quando diz que aumentou o déficit orçamentário do governo, quer dizer que reduziu a poupança. Que lembra, esse ESG é igual a T menos G. Você pode dizer, por exemplo, o governo aumentou o G ou reduziu o T. O relevante aqui é que a poupança do governo diminui. O governo está com um déficit maior ou um superávit menor, depende do que você quiser falar. Tá? Tá. Então, o relevante aqui pra gente é que a curva de poupança se desloca para a esquerda. Então, isto aqui que é a situação inicial, a elevação do déficit orçamentário faz com que a curva de poupança se desloque para a esquerda. Aí a gente tem esse valor aqui, V2, associado ao ponto A2, e o R aqui está, R2. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente tem? Tem um ΔR positivo, tem um ΔV negativo, consequentemente, ele sabe que a poupança total caiu e o investimento também caiu, né? Tá? Tá, e o Eric quer fazer uma pergunta, Eric? Não, acho que abaixou. Marco quer fazer uma pergunta desse gráfico, né, Marco? Pode falar. Não, desculpa, professor, só que eu me perdi. Esse gráfico é para quê mesmo? Figura 4 do livro texto, na minha edição, é a página 259. Efeito de um déficit orçamentário governamental. Tá bom. Tá? Mais perguntas? Ficou... Professor, Fala, Celina. eu não entendi porque, beleza, eu entendi que o governo tá com déficit, ele tá gastando mais do que arrecadando, por isso ele mexe na poupança. Uhum. E aí a poupança diminui e tem uma redução, né, de fundos emprestados. Mas por que depois da taxa de juros aumentar, o volume de fundos continua reduzido? Porque, para mim, quando aumenta a taxa de juros, a poupança teria que, né, aumentar, não? Não, devagar com andor. É que são duas coisas. Fixada a poupança do governo, uma elevação na taxa de juros aumenta a poupança privada. Por isso que a gente tem essa curva crescente desse jeito aqui, ó. Tá? E, de fato, o que vai acontecer, essa elevação na taxa de juros faz com que a poupança privada aumente. Tá legal? Essa elevação tem a poupança privada aumenta. Mas, no geral... Mas a agregada, a total, cai. Ou seja, então, é alguma coisa do tipo, a poupança do governo cai por 10 unidades, a poupança privada aumenta algo como 5, a poupança total cai 5 ainda. Alguma coisa desse tipo. Ah, entendi. Então, no geral, você fala que a poupança caiu mesmo. A poupança caiu, Você olha pro V aqui, ó. De fato, a poupança total, que é a soma da privada com a do governo, cai. Tá. Beleza, então. Tá? E eu acho que o que me deixa muito confusa é que essa taxa de juros, o que proporciona o aumento da taxa de juros é o equilíbrio, né? Tipo, é a circunstância, por exemplo. Tipo, lei da oferta e da demanda. Sim. Isso aqui, essencialmente, é um modelo de oferta e demanda onde a gente mudou o nome das variáveis. Quem está desempenhando o papel do preço é a taxa de juros. O que seria quantidade, modelo de oferta e demanda é preço na vertical, quantidade na vertical. A quantidade é o quê? Volume de dinheiro que foi emprestado. É isso aqui. Isso é a quantidade. E essa curva decrescente, até o livro chama de curva de demanda. E a curva crescente, o livro chama de curva de oferta. Isso aqui, essencialmente, é um modelo de oferta e demanda, onde quem desempenha o papel do preço é a taxa real de juros. Beleza, entendi. Tá? Obrigada. Nada. Mais perguntas aqui do livro, gente, ou das notas de aula. Então, vamos passar para pergunta de lista. Quem quer fazer? O Eric, vamos fazer. E prova, vocês querem resolver aquela questão de prova que o Eric tinha falado? As duas. Pode resolver de 2023.2 e 2023.1, professor? Vamos lá. Vamos tentar. Acho que é a questão 3 dos dois. Tá. Eu vou apagar o quadro então, gente. E vou procurar aqui as provas. Começar com, vamos ver. Tá na ordem, isso é lista, desculpe. Então lá.
essa lista aqui a gente não precisa, esse gabarito vai deixar que talvez a gente volte para a lista. Então a gente vou começar aqui na P1 de 2023-2. Tem essa questão aqui. E só para eu conferir, P1 de 2023-2. O que acontece aqui? Eu já digo, ó, tem que usar o modelo tal. Até, eu já deixei bem claro, quero esse modelo. Porra, tá? Estamos falando de uma queda no investimento governamental. Então a gente tem que discutir os impactos desse fenômeno, desse evento, sobre a taxa real de juros, poupança privada, poupança total, investimento privado, investimento total. Então, a gente começa aqui desenhando a situação inicial. Aqui é o equilíbrio inicial, não esqueci de botar, V1, com a taxa de juros R1. Aí o que eu digo que acontece? Uma queda do investimento governamental. Então a gente vai mexer com a curva de investimento. Essa aqui é a curva de investimento inicial. Essa aqui é o investimento do governo. Puxa a curva aí para a esquerda, conforme eu estou desenhando aqui. Então a gente tem aqui um novo ponto de equilíbrio que eu vou chamar de A2, com o valor V2, com a taxa de juros R2. Tá? Alguma pergunta sobre isso? Sobre o desenho? Isso aí não é a mesma coisa que o outro gráfico, não, né? Eu tô confundindo. O outro gráfico que eu tirei dúvida era sobre o déficit governamental. Déficit do governo mexia com a poupança. O investimento do governo com o investimento, porque é importante lembrar que o investimento total é igual ao investimento privado mais investimento do governo. A poupança total é poupança privada mais poupança do governo, sendo que a poupança do governo é T menos G. O IG não está aqui dentro. Esse G é só gasto corrente, tá legal? Conta de luz, conta d'água, salário de servidor público, tá? Que o governo gasta, esse tipo de gasto. O investimento do governo está separado. Então, conta de luz do FRJ está no G. Um novo prédio para a FRJ vai entrar no IG. Tá ok? Tá, então eu desenhei esse Pessoal, Pode falar, Eduardo. uma dúvida, esse modelo do mercado de fundos é esse modelo de gráfico, né? Só pra confirmar. É esse aqui. Esse Tem que ser QZF. Tem que ser exatamente esse aqui, não tem outro. Ok. Tá? Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Só para conferir. Esse é o gráfico que eu coloquei no gabarito. Tá parecido com o das notas de aula? Melhor, mas a ideia é a mesma, né? Peço desculpa, mas desenhar à mão no quadro já fica pior do que as notas de aula. Esse programinha aqui no computador tem mais dificuldade do que no quadro. Né? Mas, no meu modo de ver, havendo boa vontade do estudante, ele vai perceber que esse gráfico azul é essencialmente equivalente ao gráfico que eu coloquei no gabarito, né? Perguntas? Ainda não, só uma coisa, não acabou ainda não, tá? Foi só o desenho do gráfico. Que aí eu pergunto, o que acontece com a taxa real de juros? A gente tira olhando para o gráfico que ela cai, né? Você tira olhando para o gráfico. A poupança total, olhando para o gráfico, lembrar que é igual ao V. Você sabe então que a poupança total cai. Você sabe também que o investimento que em equilíbrio é igual à poupança também cai. Tá? Faltou a poupança privada e o investimento privado. Vamos ver se eu chego a algum lugar. Poupança privada tem dois caminhos.
Vou começar por aquele que eu acho que é mais fácil, mas nem sempre ele funciona. Poupança total é a privada, mas é do governo. Nada foi dito sobre a poupança do governo, a gente assume que ela ficou constante. A gente sabe que a poupança total caiu. Logo, a poupança privada tem que cair. Então, a gente pode colocar aqui uma queda na poupança privada. Tá? Outro caminho para descobrir o que é a poupança privada seria olhar para a taxa de juros. Que a gente tem a queda na taxa de juros. A queda na taxa de juros puxa a poupança privada para baixo. E não tem mais nada mexendo com a poupança privada, tá? Consequentemente, a poupança privada tem que cair. Uma pergunta até aqui? Isso daí por exemplo, você olha para a queda da taxa de juros e você tem que explicar, na prova você teria que explicar, tipo, que a taxa de juros caiu, então a poupança privada, isso mexe com a poupança privada. Ou só teria que escrever, a poupança privada diminuiu. Teria que explicar por que ela cai, né? Como eu te falei, no caso ela tem dois caminhos. Se você tem dois caminhos para concluir que ela caiu, no caso da bolsa privada, ou é essa igualdade ou via taxa de juros, tá? Tá legal? Ok. Agora vamos ver o investimento. O investimento acho que só tem um caminho. Investimento privado, né? Vou tentar por esse caminho aqui. Quando ele é mais simples, quando ele funciona. Tem que ter um certo cuidado agora com ele para não se enrolar também. Por quê? O enunciado está falando que ele caiu. A gente sabe que o I total caiu. O G caiu, o total caiu. E o IP pode aumentar, diminuir ou ficar constante. Pode cair também? Pode. Pode cair também. Pode ficar constante? Pode. Pode aumentar? Pode. Pode dizer, isso aqui cai 10, esse aqui aumenta 2, então esse aqui cai 8. Então o IP, aqui a gente não sabe o que acontece. Então esse aqui, neste exercício, olhar para essa igualdade não te permite dizer como o investimento privado se comporta. Mas a gente então resta a taxa de juros. E não tem mais nada impactando a taxa de juros, desculpa, o investimento privado nesse exercício, exceto a própria taxa de juros. A taxa de juros caiu, então o investimento privado tem que aumentar. Tá? Então o investimento privado aumenta. Ok? Perguntas? Lembrando que neste exercício tem que ter, eu coloquei aqui a resposta completa, acho que já deu para perceber, quer dizer, a resposta completa, não é só parte da resposta não. Você tem que ter a chamada explicação do gráfico, né? Tá? E você pode olhar, só um minuto, você pode olhar aqui, Celina, que você tinha perguntado, eu não falo aqui daquilo que eu tinha chamado naquela discussão que a gente teve de vertil. Por exemplo, se a taxa de juros ficasse num patamar, o investimento viria até aqui, ó. Não teve essa discussão aqui, tá? Ok. Aí a Eduarda quer fazer uma pergunta. Pode falar, Eduarda. Desculpa que eu te interrompi. Então, você concluiu que o investimento privado aumentou, né? Por causa da taxa de juros. Sim. Então, numa outra situação, em um outro gráfico, em que esse investimento, quer dizer, em que a taxa de juros estivesse aumentando ao invés de diminuindo, então o investimento privado poderia diminuir também? Poderia, desde que não tivesse. O primeiro exercício que a gente fez desse, que foi baseado no gráfico do livro, tinha um incentivo fiscal para o investimento. O incentivo fiscal estava puxando o investimento para cima. Aí a taxa de juros subia. O efeito total é que o investimento privado ainda aumentaria. Tá? Então, quando eu não tenho basicamente a informação, então eu posso usar a taxa de juros como base para saber mais ou menos. Quer dizer, se não tiver mais nada afetando a variável em análise, você pode usar a taxa de juros. Quando você estiver pensando na poupança privada ou no investimento privado. Ok. Tá? Então, nesse exercício aqui, tanto para a poupança privada como para o investimento privado, não tinha mais nada mexendo com nenhuma dessas duas variáveis. Então, você podia usar a taxa de juros para chegar a alguma conclusão sobre a poupança privada e também sobre o investimento privado, tá? Mais perguntas, gente? Então, a outra, desta questão aqui, alguma dúvida? Então, eu vou apagar o quadro. Posso? Aí o Marco André quer fazer uma pergunta. Diga, é outra questão que você pediu para fazer? Não, é só uma questão. Aí eu preciso botar o ΔV também? Oi? Aí o ΔV,
Ele é importante para a questão ou não? Eu pelo menos nunca coloco. Vê só ali um outro nomezinho pro valor do S e do I, né, em equilíbrio, tá? Eu não Tá bom. vejo necessidade de mencionar, não. Tá bom. Então, vou apagar aqui. Só que não sei porquê. Quando eu tô batendo no botão de deletar, ele não apaga tudo. Então fica mais fácil quando isso acontece. Software ele faz algumas coisas que eu não entendo muito bem. Criar um novo. Não vou salvar nada, abrir um novo. E a gente vai tentar então pegar agora a outra questão de uma outra prova, né? É uma outra P1. P1 de 2023-1. Professor, só uma pergunta. Quanto tempo dura a sua prova para fazer? 1h40. Tá, obrigada. Só para não ter dúvida, é esse mesmo estilo de prova. Nunca aconteceu na minha vida como professor chegar no minuto final da prova e ter mais da metade da turma fazendo prova, não. Normalmente eu consigo, nunca errei nessa direção. Se é que a gente pode chamar isso de erro, eu erro na outra. Normalmente o pessoal, às vezes com uma prova de 1h40, com 50 minutos o pessoal já começa a entregar, tá? O que acontece quase toda a prova, né, uma turma dessa com 60 alunos, por exemplo, quando acaba a prova tem 2, 3, 4 alunos ainda tentando fazer, mas todo mundo já sabe. Não, gente, acabou o tempo, tá? Mas no geral as pessoas saem, conseguem fazer tudo dentro do tempo que eu aloquei para, tá? Então isso é P1 de 2023-1. Uma hora e 40, que é o horário normal, né? Começa de 18h30, vai até 20h10. Então, a gente começa desenhando o nosso gráfico com o eixo vertical VF, vertical não, horizontal, no vertical R, com uma curva de uma curva de investimento, uma curva de poupança, que é na prática uma curva de oferta. Isso aqui é o equilíbrio inicial. E aqui temos a coordenada R, o R1, e já tem aqui marcado V1. Aí o que a gente diz aqui? Nesta questão, você deve utilizar o modelo do mercado de fundo disponível para empréstimos, discutido em aula ou livro texto, ocorreu uma elevação no gasto corrente do governo. Então o truque é lembrar que SG é igual a T menos G. Essa elevação no G reduz a poupança do governo. Então quem vai ser impactado aqui é a poupança, que se desloca para a esquerda, dessa forma. Surge aqui um novo equilíbrio, ponto A2. V2, R2. Alguma pergunta, gente? Até aqui? Então, o que eu vou fazer... Professor, fala. Você pode repetir essa parte da fórmula? É quando aumenta o G que diminui aqui? A poupança? Que olha só, a poupança do governo é o T menos G, tá? Uhum. Então, quando o G aumenta, o que acontece com isso aqui? Diminui. Uhum. Tá. Consequentemente, o SG diminui. E aí, na hora, só não ter dúvida. Se você ficou um pouco de dúvida, uma coisa que você pode fazer é botar num. Bota aqui 10, 5. Total, a diferença 5. 10 para o T fica fixo, o G passa para 8. Diferença 2. Então, caiu o SG. Tá? Uhum. Então, de fato, o SG cai. Aí, a gente vem para cá. Só para ter certeza. Vamos ver este gráfico aqui, print screen. Jogá-lo aqui e comparar com o que temos na nota de aula. Editar, nota de aula no quadro. Exceto pela qualidade do desenho, né? O gráfico é equivalente, né? Então eu gosto tão mais das notas de aula que vou fazer isso aqui, ó. Direito que eu tenho. Pronto. Foi embora meu desenho horroroso. Então tá aí o
A resposta: acabou não, que a gente tem que discutir os impactos sobre as diversas variáveis. Taxa de juros, a gente tira direto do gráfico, ela aumenta. O V caiu, então a gente sabe que o investimento total da sociedade diminui, a poupança diminui também, poupança total. Vamos ver agora o investimento privado e a poupança privada. Investimento privado eu acho que vão ser dois caminhos. Aqui I igual a IP mais IG. Esse aqui está fixo. A gente sabe que o total caiu, conclusão, o IP tem que cair. Então a gente já pode colocar aqui sossegado, de forma tranquila, ó. O investimento privado cai. E via taxa de juros, dá para chegar a alguma conclusão sobre o investimento privado? Dá. Que não tem mais nada nesse exercício para impactar o investimento privado, exceto a única variável que vai impactar o investimento privado é a taxa de juros. Não tem mais nada que vai impactar o investimento privado. Taxa de juros subiu. Como há uma relação negativa entre taxa real de juros e o investimento privado tem que cair. Tá? Então, via taxa de juros, também dá para chegar a essa conclusão aqui. E a poupança privada? Poupança privada, eu acho que é só um caminho. Via taxa de juros. Vou tentar pela igualdade. Esta aqui caiu, foi dado anunciado, a poupança privada caiu. Em equilíbrio, a gente sabe que o S cai, a gente já viu que o V caiu. E esse aqui, não dá para dizer. Ele pode cair, pode ficar constante ou pode até aumentar também. Pode ser esse aqui cai 10, isso aqui aumenta 1, aquele outro cai 9. Então, esse aqui, ó, não dá. Então, a gente, para esse exercício, esta igualdade não ajuda. Porém, via taxa de juros, a gente chega a uma conclusão. Taxa de juros aumentou. Não tem mais nada aqui nesse exercício para impactar a poupança privada. Só a própria taxa de juros. Então, a gente pode ter certeza que essa elevação na taxa de juros faz com que a poupança privada aumente. Tá? Perguntas? Eu tenho uma dúvida, mas não é nessa questão, é em outra. Pode falar. É da lista adicional 4, questão 4. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui que é a 4. Essa é uma questão difícil. Bem difícil essa. Tá? Vamos fazer essa questão? Então vamos lá. Lista 4 QA. Questões adicionais. Então deixa eu dar um print screen aqui. Ah não, desculpa, só antes de dar o print screen eu vou apagar tudo aqui. Acho que eu vou ter que abrir um novo. Eu não consigo apagar tudo. Então, arquivo, nova imagem. Não quero salvar, então Perdão, quero vir aqui. Lista 4. Questão adicional 4. Questão adicional. Dando agora aqui o print. Pode ser 200%, acho que funciona. Print screen. Porque aqui tem um complicador quando o livro faz exercício, criou um incentivo fiscal sobre investimento. O livro usualmente, ele fez isso também, ignora o efeito desse incentivo fiscal sobre a arrecadação tributária do governo. O problema é que se o governo cria um incentivo fiscal para o investimento, talvez a carga tributária que o governo arrecada caia. Então isso reduz a poupança do governo, tá? Então aqui, quando eu escrevi, esse incentivo implica que ocorre uma queda em T. Então a gente vai ter duas coisas acontecendo no exercício. A curva de investimento indo para a direita, por conta do incentivo fiscal, e a curva de poupança indo para a esquerda, por conta da redução
da poupança, redução na carga tributária. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a curva I1, curva S1 com ponto A1, aqui V1 e aqui R1. Então o exercício fala que a curva de investimento se desloca para a direita. Desculpa, que tem incentivo fiscal, não fala isso. Tem incentivo fiscal para o investimento, consequentemente a curva de investimento se desloca para a direita. Tem também uma perda de receita do governo. A curva de poupança se desloca para a esquerda. Eu vou aqui, de forma proposital, fazer o deslocamento da curva de poupança em preto. Tem um motivo para fazer a separação de cor um pouco menor que o do... Assim, quando você olhar na distância horizontal, do que menos intenso que o deslocamento da curva de investimento. Aí o Marco quer fazer uma pergunta. Pode falar, Marco. Professor, só para lembrar mesmo, o T significa o que mesmo? Carga tributária do governo. Tem uma... Lembra que SG é igual a T menos G. Tá bom, obrigado. Bom, então observe o seguinte. Se você olhar aqui, tivesse uma reta vertical aqui, ou quando estou mexendo o mouse, olhando, então, referência esse ponto A1, a curva de investimento tem um deslocamento dado com essa distância aqui, a curva de poupança é um deslocamento não tão intenso. Eu fiz isso de propósito, tem um motivo para isso, peço que vocês aguardem para ver o porquê. Então vamos agora achar o novo equilíbrio. O novo equilíbrio é a interseção da curva S2 com a curva I2. Se eu tiver marcado errado, me avisem, é aqui. Aqui temos o R2. Então a gente tem, vou fazer em preto aqui a análise, a gente tem que delta S é positivo, delta I é positivo, delta R positivo, e vamos ver agora a poupança privada e investimento privado. Poupança privada. Não tem nada mais mexendo com a poupança privada. Então a elevação na taxa de juros jogou a poupança privada para cima. Até tinha que ser assim, né? Porque a gente está vendo o seguinte também. A poupança total aumentou. A poupança do governo está caindo, por isso que a gente jogou a curva S para a esquerda. Então a poupança privada tem que aumentar também. E o investimento privado? O investimento privado tem a taxa de juros puxando ele para baixo, porque ela aumentou. E tem o incentivo fiscal puxando o investimento privado para cima. Qual será que é mais forte? A gente tem um cuidado. Então vou colocar aqui essa igualdade e torcer para que ela nos permita ter alguma conclusão. Nada foi dito sobre o investimento do governo nesse exercício, ele está fixo. Como esse aqui aumentou, eu sei que o investimento privado aumentou. Então eu posso botar aqui delta IP positivo. Tá? Aí alguém, esse exercício acabou. Não, não acabou não. Normalmente quando você tem duas curvas se deslocando nesse tipo de exercício, acaba havendo uma indeterminação. Uma das variáveis você não sabe muito bem o que acontece. É o que eu vou tentar mostrar agora, vou fazer em vermelho. Suponha que a curva S2, ao invés de se deslocar essa distânciazinha que eu coloquei aqui, ela se deslocasse muito.
muito em particular, vou pegar aqui em azul. Talvez eu tenha que refazer a parte dele. Vamos ver, torcer que não. Projetar essa linha pontilhada aqui associada ao valor V1 para cima. Sim, parte do gráfico eu vou ter que refazer. O gráfico acabou ficando pequeno aqui para as necessidades. Ter que fazer dar um retoque, fazer um puxadinho de gráfico. Então, pegar aqui a curva 2, trazer até aqui. Suponho agora então que a curva S2, ao invés de ser essa que está em preto, fosse essa curva vermelha aqui. A diferença, em fins práticos, é a posição da interseção do S2 com a I2. A curva preta corta a curva I2 à direita desta linha vertical aqui, associada ao valor V1. Já a curva S2 intercepta à esquerda. Isso vai fazer diferença. Por quê? Se a curva S2 de poupança fosse essa vermelha, o novo equilíbrio ficaria aqui, ó, no ponto A2. Aí a gente projeta isso para baixo, o valor do V2 seria menor que o V1. No outra situação, o valor do V2 fica à direita. O R continua crescendo. Então, vou marcar aqui em vermelho o que acontece nesse contexto onde a curva S2 vai muito para a direita. Muito sentido. Eu falei, você mensurar o deslocamento na horizontal, a distância da curva S1 para S2 é tudo isso aqui, ó. Daqui até aqui. É bem mais intenso do que na curva preta, né? Então, o que a gente ainda tem? A gente tem um ΔR positivo como antes, isso não mudou. Porém, o S cai, o I cai, a poupança privada ainda vai aumentar, que a única coisa que tem para impactar a poupança privada é a própria taxa real de juros. E o investimento privado? Ele vai ter que cair. Não sei. Investimento privado, desculpe, eu não sei. O investimento privado, a gente precisa daquela equação ali. Esse aqui está fixo. Esse aqui a gente concluiu que caiu, então esse aqui aumenta. Ops, aumenta, diminui, né? Perdão. Diminui. Então, delta IP negativo. Tá? Então, só um comentário. A diferença antes de eu responder a pergunta do Léo, a diferença do exercício, a situação em vermelho para a situação em preto, é a magnitude da queda da poupança do governo. Você pode pensar o seguinte, na situação em preto, a poupança do governo caiu relativamente pouco. Na situação em vermelho, a poupança do governo caiu muito. E aí isso muda o resultado. Pode fazer a sua pergunta, Léo, por favor. Não, professor, eu ia perguntar o que significava esse traço vermelho mesmo. Você respondeu. Não, vamos lá. Eu comecei... Em azul é a situação inicial e o deslocamento da curva I. Aí eu botei em preto a ideia, o que acontece se a curva S se deslocar um pouquinho para a esquerda? Em vermelho, o que acontece se a curva S se deslocar muito para a esquerda? Aí muda o resultado. Eu falei, o ponto central é essa linha pontilhada azul, associada ao valor V1, vertical aqui, tá? Se a observa assim, compara aqui o ponto A2. Que é A2? A interseção do S2 com o I2. Na situação preta, a interseção está à direita da linha pontilhada azul, associada ao V1, da linha vertical. Na situação em vermelho, a interseção está à esquerda. É isso que faz a diferença.
tem um caso limite, uma coincidência, probabilidade zero disso acontecer, mas não é, vou dizer assim, poderia, em tese, acontecer, é a curva S2 passar exatamente nessa posição aqui que eu estou colocando, marcando em verde. Aí o que aconteceria com V? Nada, ficaria exatamente no valor V1, tá? O V não se alteraria, mas você ainda teria uma elevação da taxa de juros, tá? Ainda teria uma elevação, seria o caso limite. Perguntas? Então eu falei, esse é um exercício difícil. O deslocamento de duas curvas complica a análise nesse gráfico consideravelmente. Mais perguntas, gente? Sobre esse exercício, alguma outra coisa. Então, se vocês não têm perguntas, eu vou interromper a gravação, hein? Desde que eu ache o meu mouse. Tá aqui.